Olá, sejam bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve. Meu nome é Alessandra e eu moro no litoral norte de São Paulo, na cidade de São Sebastião. E neste canal aqui a gente fala sobre diversos assuntos, sobre morar na praia, a gente mostra também o nosso dia a dia, faz alguns vídeos mais reflexivos, indicações também de lugares para se hospedar, para comer, para passear, praias para visitar. Então tem vídeos aqui de todos os tipos e, modéstia à parte, né, vídeos muito bons, acho que ajuda bastante aí o pessoal. Então já se inscreve, ajuda também o nosso canal a crescer e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto, na verdade, que me veio à mente depois de alguns comentários que eu li num vídeo que eu fiz sobre enxoval de bebê. Aí você deve pensar, pô, eu não tenho bebê, não tô esperando bebê, não tem nada a ver comigo. Tem sim, que você vai ver que o assunto, na verdade, é muito maior do que simplesmente falando de um enxoval de bebê. Eu fiz esse vídeo falando, assim, as coisas que eram necessárias pra mim, eu como mãe, no meu dia a dia, o que pra mim era útil, o que funcionava, e o mínimo do que pra mim eu precisava pra ter aquele bebê, no caso era o Ian na época, né? E agora nós vamos ter mais um bebê, vai nascer em junho, e a gente resolveu fazer o vídeo pra ajudar, talvez, porque quando eu tava grávida do Matias, na primeira gestação, as pessoas falavam tanta coisa que a gente precisava ter, que a gente precisava fazer ou comprar, e eu vi que não é bem assim. Então eu meio que coloquei aqui aquilo que pra mim fazia sentido. E alguns comentários, assim, eu achei bastante interessante de fazer uma reflexão aqui nesse vídeo com vocês e falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto bacana, que é sobre como a gente vê a vida do outro, como às vezes a gente inveja o outro e como às vezes a gente não tem um pouquinho de sabedoria, de bom senso, e às vezes a gente fala coisas que nem sempre são verdades ou são realidades, e às vezes falta um pouquinho dessa sabedoria. Essa coisa da sabedoria que a gente busca na vida, eu acho que todos aqui do canal, quando querem morar na praia, não é somente um morar na praia no sentido de eu quero uma vida fácil. Não, é no sentido até de transformação mesmo. Muita gente quer poder ter mais tempo para a família, quer poder criar os filhos num lugar melhor, quer poder aproveitar um pouquinho da aposentadoria num lugar mais legal, quer poder, já que tem que trabalhar pra caramba, então vamos trabalhar na praia. Então muita gente vem pra cá pra transformar também muitas questões pessoais também, muitas questões de saúde, problemas até mentais, psicológicos, que às vezes a pessoa passa, e estar num ambiente mais ligado na natureza, no mar, ajuda muito. Então as pessoas também estão fazendo esse processo, não só essa questão de mudança de local, né? Então eu falo com diversas pessoas daqui, de muitos lugares, não só do Brasil, mas do mundo também, e que tem esse desejo de às vezes voltar para o Brasil e quer morar numa cidade mais tranquila, que tem o desejo de morar numa cidade que é tranquila, mas que também tem o que fazer. Então tem várias coisas envolvidas nisso, né? Eu falo que às vezes o pessoal comenta aqui, ah, não venha morar aqui porque aqui é tudo muito caro, ah, não venha morar aqui porque isso, porque aquilo. Não é uma questão disso, é uma questão de sonho, é de vontade do que a pessoa tem. Então eu acho que qualquer coisa na vida, quando a gente tem vontade e sonho, a gente não tá nem aí pra nada, a gente só quer executar e fazer o melhor que a gente pode para chegar naquele objetivo que muitas vezes é o nosso sonho. Enfim, já falei demais, vamos falar mais objetivamente do tema do vídeo, tá? Então, eu ouvi muitos comentários do pessoal falando assim, ah, é fácil para você falar que tem que comprar tudo isso, né, se você tem dinheiro. Ah, eu queria poder ter isso, mas eu não tenho condições de comprar. Nossa, é muita coisa, não tem necessidade disso, que exagero, como você é exagerada. Ou outros tipos de comentários assim, ai, você poderia me dar uma parte do enxoval? Porque eu não tenho e não tenho condições de comprar. Você teria como me doar algumas roupinhas? E outras pessoas dizendo, nossa, mas você achou esse enxoval barato? Esse enxoval não é barato, esse enxoval eu achei caro. E todo mundo começa a colocar vários, né, comentários assim, e me dá a impressão que essa pessoa às vezes nem assistiu o vídeo, porque no vídeo a gente sempre tenta falar e deixar claro, né, as coisas para não ter problema, né? Então às vezes falta essa sabedoria das pessoas, de serem sábios ao ouvir, serem sábios também ao falar.
E essa sabedoria tá faltando muito no nosso mundo de hoje. As pessoas comentam qualquer coisa, elas falam sem pensar, elas fazem piadas bobas, deixam comentários que não fazem sentido até. Tem comentário, gente, que eu olho aqui que eu falo assim, tipo, o que eu respondo pra essa pessoa? Não dá nem pra responder, às vezes fica lá sem responder. Aí a pessoa fala, você nem responde. Mas o que eu vou responder? Não sei o que responder. Porque é uma coisa tão, às vezes, absurda que a gente não sabe nem o que fala. Deixa quieto, né? Deixa pra lá, é melhor não responder nada. Então, mas eu fiquei refletindo, né, sobre por que as pessoas estavam comentando isso, o que, né, elas estavam sentindo ao assistir o vídeo e comentar. E sim, gente, tem muitas pessoas que têm bem menos condições do que eu tenho de comprar alguma coisa, seja lá qual for. E tem pessoas que têm muito mais condições do que eu e que vai comprar as coisas nos lugares mais caros e que, falando de bebês, né, vai comprar o enxoval lá em Orlando, né? Tem pessoas muito mais granas do que eu. E tem pessoas também muito mais simples, e eu sei disso, eu tenho essa noção de realidade, de que tem pessoas que não têm condições, né? E tem pessoas que têm mais condições, ou tem pessoas que Deus ajuda, né? Independente do que aconteça, é Deus quem faz alguns milagres na nossa vida às vezes e nos presenteia também. Então, vai com certeza de acordo com a sua luva. Não queira você usar a luva do outro e não queira você usar aquilo que é do outro para si, porque às vezes não vai funcionar. Então, por exemplo, no vídeo do enxoval, eu falei quantidades, e essa questão de quantidades pode servir para qualquer um, desde um que vai comprar ou até aquele outro que vai receber doação, porque essa pessoa vai ter a noção, por exemplo, poxa, qual a quantidade que eu vou precisar? Então a pessoa às vezes assiste o vídeo e sabe a quantidade, ou às vezes a pessoa fica desesperada e pensando que tem que comprar muita coisa e no final das contas não é tanto assim. Aí ela assiste o vídeo e fala, poxa, até que, né, não é tanta coisa assim para se comprar, ou que eu precise pedir, ou que eu precise de doação, é menos do que eu esperava. Então, tudo isso, gente, ajuda de alguma forma. E outra, quando uma pessoa tem condição de comprar uma coisa legal, eu acho que a gente deveria ficar feliz, seja ela quem for, se você conheça ou não. Se essa pessoa tem condição, provavelmente ela ganhou de presente, provavelmente o marido e ela trabalham, provavelmente essas pessoas têm essa condição porque elas buscaram isso também. Ale, então quer dizer que quem não tem condição é porque a pessoa não buscou? Não, não é que ela não buscou, mas talvez não foi tão planejado o processo e talvez as circunstâncias levaram a um momento de não planejamento e isso acaba dando não condições. Então é diferente, por exemplo, quando a gente já é casado há anos, a gente planeja ter um filho, aí a gente vai, tem um filho, aquela coisa assim, quando a nossa família tá muito perto, então o pessoal colabora, todo mundo quer dar alguma coisa, o pessoal quer dar um presente, quer receber essa criança também junto com você, é diferente. Então, quando a gente faz esse processo, é diferente, você tá se preparando para aquele momento. Mas às vezes pode acontecer, gente, como já aconteceu comigo, eu já engravidei quando eu e o Dani ainda éramos, né, estávamos ali quase para casar, e a gente engravidou, e eu, né, infelizmente perdi o bebê, eu perdi no parto, mas assim, naquela época a gente não tinha condição nenhuma, e foi um momento bem difícil, de muitas coisas na nossa vida. Então, mas se você trabalhou e tem condições, ou se aquela pessoa tá mostrando algo pra você, é porque ela tem condição, é porque ela trabalhou por aquilo, é porque ela ganhou, seja lá qual for. A gente tem que ficar feliz, desejar o bem pro próximo, né? E não colocar tantos desejos ruins em um vídeo, às vezes, de enxoval e umas coisas do tipo, eu queria ver se você não tivesse dinheiro, o que você ia fazer. Gente, é óbvio que a pessoa vai fazer se ela não tem dinheiro. Se você não tiver condições, seja lá em qualquer momento da sua vida, busque ajuda, procure assistência social da sua cidade, procure, se no caso é para enxoval, coisas do tipo para o bebê, procure locais, por exemplo, igrejas da sua cidade que possam te ajudar, pessoas mais próximas a você que tenham filhos e que possam te doar aquilo que já usou. Então sempre tem um meio, né? Acho que sempre dá um jeitinho da gente se virar, mesmo quando a gente tem pouquinho. Então a gente aqui em casa, a gente sempre tem pouco. A gente não tem muito, Deus sabe disso. O que a gente tem muito aqui é dívida. Isso a gente tem um monte. Mas, gente, no pouquinho Deus vai abençoando. A gente vai
tentando resolver as coisas, a gente compra o mínimo necessário, a gente compra só o que vai precisar, o que pra nós é necessário, né? Então, nossos filhos sempre mamaram muito, eles sempre mamaram no peito, eles nunca usaram nada de mamadeira e sempre gorfaram muito. Então, é óbvio que eu vou precisar de mais fraldas. Talvez se a pessoa tenha um filho que não gorfa, não tem problema com isso, a pessoa não vai precisar de tantas fraldas, eu vou precisar de mais. Eu moro, por exemplo, num lugar que é úmido, é muita umidade. Então, dependendo da época do ano que teu filho for nascer, você vai ter que comprar um pouquinho mais de roupas ou de coisas, porque às vezes demora para secar. Tem pessoas que tem lava e seca, né? E maravilha, quem dera eu, você coloca lá e sai tudo sequinho, parece que você passa a mão e já tá até passado, né? Que maravilha. Mas não é o meu caso, eu só tenho a máquina, então eu tenho que secar ao vento e ao sol, à sombra, enfim. Então, esse tipo de sabedoria, de tentar entender a vida do outro antes de criticar, eu acho importantíssima. Tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Não é fácil a vida de ninguém, cada um tem os seus probleminhas para carregar, cada um tem as suas coisas que carrega às vezes consigo a vida toda, cada um tem a sua luta, cada um tem seus problemas, então a gente tem que ter essa sabedoria de se colocar no lugar do outro. Então, quando alguém disser pra você que essa pessoa falar, eu tenho um sonho, respeita, por mais que talvez você não concorde, não ache legal, respeite aquele sonho. E se você não tem nada de bom pra falar, então não fala nada, ou comenta só o que você achou positivo. O negativo, comenta também, mas que seja de maneira sábia, né, o que você tá comentando. Eu acho isso bem legal, assim, essa troca, assim, essa experiência que eu adquiri aqui no canal. Porque as pessoas vão comentando, e a gente vai vendo os comentários, vai aprendendo o que responde, o que não responde, se não responde, como responder ou não, se bloqueia, se não bloqueia. Então a gente vai aprendendo a lidar com a fala das pessoas, e quando a gente começa a analisar a fala delas, a gente vê que é uma coisa mais profunda, né? Às vezes é uma mãe que tá triste porque ela queria ter condições de talvez comprar muito mais coisa para os filhos e não teve condições, né? Às vezes é uma mãe que ela tá sozinha, ela não sabe como ela vai resolver as coisas e às vezes vem com raiva, né? Deixa uns comentários nada a ver. Então tem que lembrar disso também, pensar que essa pessoa talvez esteja passando por um momento meio complicado na vida. Então todos nós temos estes momentos complicados na vida. A gente tem que se colocar no lugar do outro e pensar, né, por que essa pessoa para ela é difícil, né? Ou por que ela tá vivendo esse momento? Saber ajudar de alguma forma, se for possível, e se não for, né? É isso, entendeu, gente? Então, era mais essa reflexão que eu queria trazer com este vídeo, da gente ter alegria pelas coisas que as pessoas conquistam. Se a pessoa tem condição de comprar 300 mil coisas para os filhos, que ela compre, o dinheiro é dela, ela que trabalhou, sabe? Eu prefiro comprar o mínimo que se precisa, mesmo que tivesse todo o dinheiro do mundo, porque acho que não tem necessidade. Então eu sou uma pessoa assim, muito prática. Agora tem gente que acha que tem necessidade, a pessoa compra. A gente, por exemplo, o sapato é uma coisa que os meninos têm muito pouco, porque eles nunca gostaram de usar. A gente mora num lugar super quente, então em casa eles sempre ficaram descalços desde bebezinho. Então é uma coisa que eu não vou ter um monte, mas tem mães por aí que compram 500 pés de sapato, abre aquelas gavetas, tipo, com um monte de sapato e tal, né? Se ela gostou e se ela tem o dinheiro, não tá faltando nada pra ela, ela não gastou de maneira indevida, tá tudo certo, né? Então, que legal. Eu não vou comprar, obviamente. A gente olha por curiosidade e fica imaginando onde é que a criança vai usar tanto sapato, obviamente. Mas é dela, né? É o que ela achou melhor para aquele momento, né? O que farei eu, né? Então, se você tem algum problema na sua vida, tenta resolver ele pra você. Não queira projetar no outro o seu problema. E isso ajuda bastante, viu? A gente pensar mais pra dentro, assim, internamente, do que às vezes querer culpar todas as circunstâncias do mundo, achar que, pro outro é fácil porque você tem condição. Não é tão fácil, né? Porque se a pessoa tem condição, principalmente no Brasil, né, gente? A maioria das pessoas, se elas têm condição de comprar um carro ou qualquer coisa que elas vão fazer na vida delas, é porque elas trabalham de alguma forma, eu acredito, né? Pelo menos a maioria da população é assim. É porque a pessoa acorda cedo, ela vai trabalhar,
ela, né, se esforça, guarda dinheiro, dá um jeito. É porque ela teve aquele momento, aquele processo de guardar, de ter um dinheiro, ou simplesmente ela pegou um cartão ali e vai usar esse cartão para parcelar em sei lá quantas mil vezes e comprar o enxoval do filho. Então, é isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas em todas as áreas da nossa vida, né? Então que a gente tenha mais sabedoria e seja lá o que a pessoa tenha na vida material, né? Roupa, sapato, ou seja lá o que ela compre na vida dela, pensar que aquilo com certeza ela conquistou, ela que comprou, porque ela quis, com o dinheiro dela, que ela trabalhou, e que se ela tem condições de comprar um enxoval pro filho, que maravilha, gente, eu fico super feliz, eu falo que bom, que não vai faltar nada para essa criança, e que essa criança vai nascer bem, e aqueles que precisam, gente, pede doação, pede ajuda, vai em igreja, vai em qualquer instituição da sua cidade, pede para outras mães, achou uma mãe na rua com um bebezinho um pouco maior, oi moça, desculpa eu tava falando pra você, mas você teria a roupinha dele mais nova, é que eu tô precisando. Pedir, gente, um favor não é nenhum desmerecimento, não. E eu acho que você pode pedir e não tem problema nenhum. Então é isso que eu queria falar pra vocês e dizer que tudo se resolve. E no final das contas, gente, a gente fica com medo, a gente acha que não vai dar, que vai faltar, que não vai dar certo, a gente fica meio, né, dá até um frio na barriga, dá uma palpitação no coração, mas no final das contas não é que dá tudo certo, Deus abençoa e talvez a gente não tenha tudo que a gente queira, mas a gente tem tudo que precisa. Então é isso que eu queria falar, um beijo pra vocês e um barulhinho no mar no final pra vocês.